Moleque, o calor tá chegando aqui, velho. Tá derretendo tudo. Olha isso, velho. A janela de alumínio derreteu ali, ó. Meu Deus do céu, velho. São 4 horas, prédio Beluno. O último andar pega fogo. Senta aí, Interlane. Você inalou muita fumaça. Senta aí, passa aí. Olha, você é herói. Quem tá lá? Não sei. Tira isso aqui pra mim, vai. Olha só, tira isso aqui. Quem tá lá, gente? Tira isso aqui pra mim. Tira isso aqui, por favor. Irlande, vamos lá, meu criptográfico pra mim. Olá, boa noite. As imagens que você acabou de ver são de um incêndio que aconteceu em Vila Velha. No apartamento estava um aposentado de 80 anos que teve queimaduras no tórax, no pescoço e nas pernas. Outras 3 pessoas também precisaram de atendimento médico. O incêndio foi no 10º andar. No apartamento estava um senhor de 80 anos que foi resgatado pelo porteiro. A vítima teve queimaduras pelo corpo, principalmente na região do peito. O incêndio atingiu um apartamento, no 10º andar desse edifício. Ele iniciou no quarto, e tinha um idoso dentro do quarto. Ele foi atingido, sofreu algumas queimaduras na parte superior do corpo. Ele saiu daqui, estava estável, mas a gente não tem uma maior informação do estado dele, não. Mas ele estava consciente na hora que ele foi conduzido. Depois de inalar muita fumaça, o porteiro Terlane foi acalmado pelos moradores. Calma, agora é respirar, ficar quieto. Assim que o fogo começou, o funcionário saiu de porta em porta alertando as pessoas. Ele foi um anjo nessa hora, porque se não fosse ele, ele ter tomado essa atitude, o senhorzinho teria morrido, né? Porque o fogo teria lastrado. Então ele tirou o senhorzinho, trouxe para o 9º andar, onde é o meu apartamento. Ele estava com uma blusa daquelas de ginástica, que aquela camisa estava pegando fogo no corpo. Foi quando o porteiro tirou a camisa. O incêndio começou por volta das 3 horas da tarde no quarto desse senhor. E ele mora com a esposa que tinha saído para dar uma volta e não estava em casa na hora que tudo começou. Além do idoso, outros 3 moradores foram levados para o hospital porque respiraram muita fumaça. O apartamento foi quase todo atingido pelo incêndio, né? Gerou muita fumaça e essa fumaça acabou atingindo outros moradores. E 3 moradores, na hora que estava saindo pela escada de emergência, eles acabaram inalando fumaça, também precisaram ser atendidos. O fogo foi controlado no final da tarde. Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio. O andar segue interditado para perícia. Que susto, né, gente? Uma perícia vai ser feita para apurar as causas do incêndio. O laudo fica pronto em 30 dias. E atenção, estudantes do ensino superior. As aulas presenciais vão poder retornar em faculdades e universidades aqui do estado a partir do dia 14 de setembro. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre esse assunto é o repórter Vitor Zucolotti. Vitor, meu amigo, boa noite para você. Ei, Bruna, boa noite para você, minha amiga. Boa noite para você, amigo que está assistindo o TN2. Pois é, as aulas presenciais nas faculdades e universidades vão poder retornar, sim, segundo o governo do estado, já na segunda quinzena do mês de setembro. Eu estou aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, porque a gente entrou em contato com a administração. Em nota, a administração central afirmou que as aulas aqui na Universidade Federal ainda não vão voltar a ser presenciais. Isso porque eles elaboraram um esquema de ensino remoto temporário à distância que vai começar já no dia 9 de setembro e vai seguir até o dia 15 de dezembro. Então, por conta disso, dentro do protocolo deles, do esquema deles, eles não vão retornar ainda às aulas presenciais. Lembrando, gente, que o governo do estado deixou bem claro que são as instituições que decidem se retornam ou não com essas aulas, né, com os alunos em sala de aula. E o governador também, gente, falou sobre a volta às aulas presenciais nas escolas. A expectativa é que os estudantes de ensino médio, eles só retornem no mês de outubro. Vamos ver. A educação básica, tá certo? Nós ainda precisamos continuar avaliando. Então, aí nós vamos manter ainda o mês de setembro sem o retorno às aulas da educação básica. E vamos avaliar no mês de setembro se é possível voltarmos, de alguma maneira, a partir do primeiro mês de outubro. Sim. Se pudermos voltar, de alguma forma, o que voltará primeiro será o ensino médio, tá certo? Mas ainda vamos
ter que percorrer mais dias para a gente poder consolidar de fato uma redução mais drástica da transmissão, uma redução mais intensa do número de pessoas que estão perdendo a vida. Pois é, gente, lembrando que as instituições que optarem pelo retorno das aulas presenciais precisam seguir aí uma série de protocolos de segurança que já foram, inclusive, divulgados no início desse mês de agosto. Entre eles, higienização das mãos, uso de máscara, aferição da temperatura na entrada, né, da universidade ou da faculdade, revezamento dos alunos. Se o aluno ficar com algum sintoma, não pode ir para a escola, tem que, né, para a universidade, tem que ficar de isolamento, e também vai ter um comitê de prevenção que vai analisar se todas essas medidas estão sendo seguidas pela instituição. Bom, vamos ver como é que vai ficar então a situação. Bruna, essas são as informações aí sobre o retorno das aulas presenciais nas universidades e faculdades. Eu volto com você no estúdio. Certo, meu amigo, obrigada. A gente, claro, segue acompanhando essa situação. Olha, gente, os professores estão preocupados com essa possibilidade de retorno das aulas presenciais. A categoria defende que o modelo online seja mantido até o final do ano. Da sala de aula para a cozinha da casa da Ana Paula. É sentada aqui que a professora de História passa o conteúdo de forma online para os alunos da rede estadual. São 10 horas de trabalho por dia. A modalidade de ensino remoto caiu de paraquedas na vida dela e, de repente, teve que se adequar a essa nova realidade. Ficar em casa realmente é um vazio, né? Só que, ao contrário do que muita gente pensa, a gente está em casa, mas está trabalhando triplicado. A quebra da rotina em meio à pandemia trouxe problemas psicológicos, principalmente relacionados à ansiedade. Crise de ansiedade, crise de pânico. E quando a gente vai conversar com a maioria dos colegas e das colegas da educação, está mais ou menos todo mundo no mesmo sentido. Além de toda essa mudança na rotina, os professores ainda têm que lidar com a pressão da entrega dos conteúdos de forma online, com a preocupação se os alunos estão de fato aprendendo ou não. E agora, com a possibilidade do retorno das aulas presenciais. A gente vê com muito temor, assim, e sinceramente, o que a gente puder fazer para não voltar, a gente vai fazer. Quem compartilha da mesma opinião da Ana Paula é o Mauro, professor de Geografia. Ele também dá aula na rede estadual para alunos do ensino fundamental e faz isso há 11 anos. Para ele, o retorno das aulas presenciais nesse momento é um erro. Eu penso que a SEDU, a partir nesse ano, ele deveria ter a ideia de que as aulas seriam todas remotas até dezembro. Que esse ano não teria a volta das aulas presenciais. O ensino remoto foi adotado ainda no início da pandemia, quando as escolas fecharam para evitar o contágio do novo coronavírus. Em 5 meses de experiência, já ficou claro que a forma online não é nem de longe a ideal para uma educação de qualidade. Prejudica professores e alunos. Mas diante do momento delicado de pandemia em que vivemos, a preocupação dos educadores é com a saúde. É necessário continuar as aulas sem a presença do aluno, pois não existe garantias de que a vida do professor, da professora, dos demais funcionários de escola e do aluno esteja preservada se houver retorno à sala de aula. Os profissionais reclamam que a questão foi levantada sem que a categoria fosse ouvida. Por isso, pedem um diálogo aberto. É muito complicado um professor na sala de aula, que seja com 16, com 20 alunos, a metade dos alunos, como eles estão dizendo. Ou seja, eu vou estar diretamente em contato com quem pode me transmitir um vírus, e os alunos entre eles, e assim toda a escola. Se falar que o mês que vem vai voltar às aulas, em que condições esse professor volta para a escola? É uma preocupação realmente, né? E como a gente viu, o Estado adiantou que as aulas da educação básica podem voltar talvez em outubro. A gente vai aguardar essa decisão. E a seguir você confere no TN2, o governo do Estado entra na justiça contra a lei de Vitória que autoriza a abertura de bares até às 10 da noite. Agora a gente acompanha imagens ao vivo do trânsito ali na Reta da Penha. TN2 já volta. Estamos de volta e agora a gente vê como está o avanço da pandemia aqui no estado. De ontem para hoje, o número de mortes subiu. Foram 18 vidas perdidas, totalizando 3.086 mortes. Vamos acompanhar comigo aqui no painel? O estado tem hoje 107.909 casos.
94.473 pessoas curadas, número que também aumentou. Vila Velha segue com o maior número de doentes por município, já são 494 mil casos confirmados. E a gente viu aí no painel da Covid que a pandemia continua aqui no Espírito Santo e o governo do estado entrou na justiça contra uma lei que aumentou a flexibilização do horário de funcionamento de bares em Vitória. Eu volto a chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem mais detalhes ao vivo sobre esse assunto. Volto com você, Vitor. Pois é, Bruna, é isso mesmo. A Câmara de Vereadores aqui da capital autorizou uma lei, aprovou uma lei que flexibiliza o funcionamento de comércios não essenciais, inclusive os bares. Essa lei permite que os bares funcionem de 10 da manhã até as 10 horas da noite. Só que tem uma situação aí. Aqui na capital, atualmente, Vitória está no risco moderado. E segundo o Estado, o mapa de risco do Espírito Santo, as cidades em risco moderado, em risco amarelo e risco alto, que é vermelho no mapa, amarelo e vermelho no mapa, moderado e alto, elas não podem abrir bares, os bares não podem abrir. Então fica aí essa luta aí entre Estado e município. Só que lembrando, agora ainda mais por conta da pandemia, as leis estaduais, elas se sobrepõem às leis municipais. É elas que têm o peso maior, as leis que são promulgadas, que são aprovadas pelo Estado. Então a gente vai ver como é que vai ficar essa cena aí, essa situação. O governo já entrou com uma ação contra a Câmara de Vereadores e a gente vai ficar no aguardo. Inclusive, a gente já teve um capítulo aí onde houve aí um problema entre Guarapari e o Estado. Guarapari tentou flexibilizar também o funcionamento de bares, de outras coisas, mas aí o Ministério Público do Estado entrou na jogada e acabou brecando, essa situação. É isso, Bruno, é esperar as cenas dos próximos capítulos para saber como é que vai ficar a situação, já que os bares aqui na capital a gente está vendo principalmente nos finais de semana funcionando e com aglomeração, alguns, Eu volto com você aí no estúdio. É verdade, os bares têm ficado cheios. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. A gente segue acompanhando mais esse capítulo. E olha, a gente continua internada em estado grave a menina de 4 anos que foi picada por um escorpião no norte do estado. De janeiro a junho deste ano, 184 casos semelhantes foram registrados aqui no estado. Esther de Jesus mora no interior de Linhares e estava na casa da avó quando começou a passar mal, com vômitos e convulsões. Ela reclamou de uma dor forte num dedinho e a avó desconfiou de picada de escorpião. A menina recebeu o soro para combater o veneno, mas o estado de saúde dela piorou. Esther foi transferida para o Hospital Infantil de Vitória, onde permanece internada na UTI há mais de uma semana. Precisou ser entubada. De acordo com a família, o estado de saúde segue grave, mas estável. Ela vem reagindo bem à medicação. Olha, gente, a orientação nesses casos é entrar em contato com o Centro de Assistência Toxicológica do Estado. O telefone é o 0800 283 9904. O atendimento é feito todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados. 17 toneladas de areia da praia foram parar no meio da rua em Vila Velha. A areia foi carregada pela força do vento, que chegou a 70 km por hora. A ventania é provocada pela passagem de um ciclone extratropical pelo litoral capixaba. Equipes da prefeitura retiraram a areia da avenida entre Itapuã e Itaparica. Por causa da força do vento, o mar ficou agitado. A Marinha alerta que as ondas podem chegar a 5 metros. E amanhã o tempo fica instável, com possibilidade de chuva passageira ao longo do dia em quase todas as regiões. E no retorno do TN2, você vai ver, baleias jubarte chegam mais cedo e já é possível encontrá-las no turismo de observação. Agora, imagens ao vivo do trânsito na reta do aeroporto. A gente já volta. A visita chegou mais cedo esse ano. As baleias jubarte chegam ao litoral capixaba para se reproduzir e para amamentar os filhotes. São esperadas mais de 30 mil esse ano. Os animais são vistos a aproximadamente 25 quilômetros do litoral de Vila Velha. Isso corresponde a 40 minutos mar adentro. A observação turística das baleias estava suspensa por causa da pandemia e foi retomada na última segunda-feira. Para fazer esse passeio, é preciso seguir as normas sanitárias e de segurança previstas na legislação de proteção da espécie. No estado, há agências especializadas no turismo de observação das baleias.
E por falar em mar, em baleia, vamos de história de pescador, gente? Na verdade, a história é de um músico que, em meio à crise da pandemia, se viu obrigado a voltar à profissão de origem. Hoje é a pesca que leva a comida para a mesa da família. Em vez de viola, o arpão é um instrumento de trabalho, mas a música continua presente, embalada na mansidão das águas. Esta é uma história daquelas que até parece de pescador. Se liga no contexto. Um violão, um arpão, o mangue e o sertanejo. Chora, viola! Você me pede na carta que eu desapareça. Adriano Santana, músico, 35 anos, casado e pai de 3 filhos. Nascido na capital e morador de Jacaraípe, na Serra. Até março deste ano, agenda cheia de shows e muitas modas de viola. Mato esse amor, me mata o ciúme. Assim como toda a categoria, ele foi fisgado pelo anzol da crise e pela vara da pandemia. Com os bares e as casas de shows fechadas e a agenda de compromissos suspensa, o Adriano teve de reencontrar com as suas origens, teve de reencontrar com um ofício que sempre fez parte dele e da família. Quando eu olhei para um lado e vi que não tinha como fazer nada, como não tinha como estar atendendo ninguém no meu estúdio de gravação, como não tinha como estar tocando, fazendo algumas viagens para executar alguns shows, e me senti trancado. Pensei, a única forma que eu tenho agora de ajudar dentro da casa é pescar. Não tem outra forma, é pescar. E foi onde eu voltei a pescar de novo. O pescado é vendido e a grana ajuda a colocar comida no prato. O arpão, na minha vida, ele significa se erguer, significa também vitória, porque vários momentos da onde eu precisava, foi esse arpãozinho aqui que sustentou minha família por anos. A necessidade faz o sapo pular, o músico pescar e o ser humano agradecer. Voltar para o arpão não é decepção. A pesca, como ela sempre fez parte, sempre teve na minha vida isso, tá no sangue. Eu não senti assim, aquela coisa, tô voltando para trás. Na ida do passeio, fomos com o músico. Na volta, voltamos com o pescador. Eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Arpão e o violão. O primeiro representa a luta atual, a da sobrevivência. O violão é a esperança em dias melhores. Segura firme que vai acontecer, vai chegar a sua hora. E a expectativa é essa. Enquanto a minha hora não chega, no ramo musical, é a pescaria que está fazendo sucesso. Ainda ontem chorei de saudade. Ai, sofrência! Elevo a carta, sentindo o perfume. Que bacana, né, gente? É isso aí, se reinventar para seguir em frente. E a gente fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Até a próxima. Beijo, se cuida. Tchau, tchau.